presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Pedro Passos. E o senador Eurípides Camargo. Para abertura e coordenação dos trabalhos, passamos a palavra ao senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, deputado Chico Floresta. Bem, bom dia a todos. Nós, na verdade, estamos dando prosseguimento a um trabalho que eu gostaria até que vocês atentassem um pouco, que a gente vai relatar alguns fatos. Eu e a deputada Arlete Sampaio, nós apresentamos à Comissão de Meio Ambiente uma proposta para que realizássemos essas audiências, exatamente porque está em curso já há algum tempo um processo de discussão entre a União e o governo do Distrito Federal, que tem como prioridade a solução para as ocupações existentes em terras da União, e principalmente Basevi, Lago Oeste, Vicente Pires e Itapuã. Então, o debate todo começou, buscando solução para essas 4 ocupações antigas, inclusive, em terras da União. Mas nós sabemos que essa pauta vem sendo estendida para atender algumas das reivindicações de política habitacional que são latentes aqui no Distrito Federal, por um lado. E, por outro lado, para atender também a um processo de regularização de condomínios, que já há anos que estão aguardando uma solução e, no entanto, isso não ocorreu até a data de hoje. Então, essas audiências, elas têm esta motivação, é de procurar, primeiro, trazer este debate de maneira transparente para a sociedade de Brasília, porque esse debate está ocorrendo em gabinetes. De um lado a União, de um lado o GDF, e os interessados todos não estão participando. A cidade não conhece, não tem conhecimento do que está sendo discutido, quais são os parâmetros, quais são as divergências, se há um entendimento, Então, foi exatamente em função disso que nós apresentamos essa proposta. Fizemos a primeira audiência. A primeira audiência, isso foi esclarecido, eu quero repisar nesse assunto, porque várias vezes na imprensa isso ficou distorcido, mas nós dividimos as audiências. A primeira, nós iríamos ouvir a União. A primeira audiência, nós iríamos ouvir as propostas da União relativas às ocupações em terras da União. E, ato contínuo, divulgamos que faríamos uma outra audiência com o GDF. Inclusive, quem esteve presente, vários aqui estiveram na audiência passada, viram esta comunicação nossa, que iríamos chamar o GDF para uma audiência específica, para que o GDF pudesse também fazer esclarecimentos e apresentar as suas propostas. Esta audiência de hoje, ela foi também aprovada oficialmente pela Comissão de Meio Ambiente, publicada no Diário Oficial, enviamos correspondências oficiais da Comissão, recebemos o aceite de 3 órgãos do GDF para fazer esta audiência, que foram a CEDU, Civiágua e Civisolo. Esses 3 confirmaram presença. No dia de ontem, já às 20 horas, em torno de 20 horas, aliás, entre 19h30 e 20h30, nós recebemos fax de vários órgãos, 5 órgãos do GDF, especificamente aqueles que haviam sido convidados, CEDU, Civiágua, Civisolo, Terracap e Semar, praticamente com o mesmo texto, apenas com algumas modificações, mas dizendo que o governo do Distrito Federal, e eu vou até ler um deles para ficar registrado aqui nas atas da nossa reunião, da nossa comissão, aqui é da Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas, estou procurando exatamente da SEATA aqui. Bem,
Bem, esse aqui é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Em relação ao ofício número 219/2004 da nossa comissão, e considerando que o governo do Distrito Federal está em processo de negociação com o governo federal, com o objetivo de regularizar terras da União no Distrito Federal, sugerimos que seja adiado o convite da audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo da Câmara Legislativa do Distrito Federal para a discussão dos planos diretores e regularização fundiária no DF. O GDF, em reunião realizada hoje, depois obtive informação de que os vários órgãos discutiram, né? Em reunião realizada hoje, decidiu que a honrosa solicitação de reunião desta comissão será atendida tão logo sejam concluídos os entendimentos com o governo federal sobre os parâmetros que deverão orientar os trabalhos conjuntos sobre regularização fundiária. Atenciosamente, Diana Meirelles da Mota, secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Conteúdo igual a este, nós recebemos, então, da SEMAR, da Secretaria de Fiscalização, da Terra Cap e do CIV Água, né? Então, todos os órgãos do GDF enviaram essa correspondência. Como eu disse, entre 19h30 e 20h30. Né? Isso nos coloca, para esta audiência, nos coloca diante do seguinte fato. Nós não teremos a presença de qualquer um dos órgãos do GDF, aqueles que foram convidados e confirmaram, ou também aqueles que sequer chegaram a confirmar. Nós não teremos a presença do GDF para explicitar as suas propostas. Né? Então, estou colocando isso para a nossa plateia, quero agradecer a presença de todos, né, que mostra o interesse desse assunto, porque depois de uma guerra de versões tão grande da imprensa, nós temos aqui ainda um número tão expressivo de pessoas, e mostra que este é realmente um tema latente na nossa cidade e que está aí a busca de solução. Então, não teremos o GDF aqui. Né? Conversando aqui com os membros da comissão, nós consideramos o seguinte: do nosso ponto de vista, aí eu estou falando, creio, em nome de todos, se houver alguma retificação, por favor, né? Do nosso ponto de vista, o nosso objetivo é alcançar o patamar da Câmara Legislativa de ser proativa nesse processo. Porque o único reparo que eu faço nessa nota, aliás, eu quero registrar o respeito com que ela foi redigida, né? Quer dizer, atenciosa, uma nota bem atenciosa, mas eu quero fazer só um reparo. É que eles dizem aqui que atenderão a solicitação da comissão, tão logo sejam concluídos os entendimentos. Nós vamos continuar buscando o GDF, porque, na opinião dos membros da comissão, e aqui nós temos a deputada Eliana Pedrosa, que é vice-presidente, o deputado Pedro Passos e a deputada Arlete Sampaio, que também são membros da comissão, titulares e suplentes. Né? No nosso entendimento, o objetivo precisa ser alcançado. Nós queremos o GDF, né, aqui na Câmara Legislativa, apresentando as suas propostas. Isto é fundamental, isto é vital, porque a gente sabe que não haverá, e nós pugnamos por isso, nós defendemos isso, não haverá solução se nós não conseguirmos fazer isso que está sendo analisado, né, à parte pelo GDF, pela União, para ser consubstanciado em um convênio. Sem este convênio, nós acreditamos que haverá uma dificuldade grande. Então, nós vamos insistir com o GDF, né, para que haja essa presença. Vocês estão se dispondo aqui, né, a voltar a casa, nós vamos reiterar esse convite, vamos buscar novamente todas as entidades do GDF, todos esses órgãos, e acertarmos uma nova data para que eles venham, né, aqui apresentar as suas propostas. O único porém, o único senão, é que nós não gostaríamos que isso seja feito após a conclusão dos debates. E aqui a frase, né, diz assim: tão logo seja concluídos os entendimentos sobre os parâmetros. Isso é natural, quer dizer, até a nossa preocupação de no começo não ter o GDF e a União, é porque a gente sabe que esses parâmetros estão sendo discutidos. Isso poderia trazer um conflito aqui em público, que poderia acirrar um debate, ao contrário do nosso objetivo, que é exatamente buscar uma solução conjunta. Né? Então, eles estabelecendo os parâmetros, ótimo, normal. A única coisa é que isso não seja feito após
a elaboração do convênio, porque aí a nossa Câmara ficaria desprestigiada, né? Quer dizer, nós iríamos apenas atentarmos à ideia de fazer algumas adequações legais para que o convênio fosse assegurado. E a nossa intenção, enquanto comissão, é estarmos participantes, presentes na elaboração, inclusive. Vocês lembram que na reunião passada eu consultei a União se nós poderíamos ter membros da Câmara Legislativa participando das reuniões específicas entre GDF e União. E da parte da União houve uma anuência em relação a isso, né? Então, é este o objetivo. Gostaria até de saber dos outros parlamentares se isso realmente está de acordo com o nosso entendimento, né? Para a gente depois discutir que encaminhamento nós vamos dar a esta nossa reunião. A deputada Arlete Sampaio pediu a palavra. Só queria, deputado Chico Floresta, deputada Eliana, deputado Pedro Passos, todos presentes aqui, só queria adendar pequenas informações a isso que o deputado Chico Floresta falou, com que eu concordo inteiramente. Mas lembrar que tanto eu quanto o Chico Floresta temos sido parlamentares aqui da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, que temos procurado uma interlocução permanente com o Ministério das Cidades, com a SPU, no sentido de buscar avançar o processo de regularização das terras da União no Distrito Federal. Quando propusemos a realização dessas audiências públicas, o fizemos, vocês podem observar o título dessa série de audiências públicas, que é os planos diretores locais e a regularização fundiária no DF. Portanto, é um tema aberto. É um tema que discute a necessidade do governo do Distrito Federal encaminhar a esta casa os planos diretores das cidades que ainda não têm. Hoje são 26 regiões administrativas do Distrito Federal, só tem 5 PDLs aprovados. Então, precisa agilizar, né, a discussão, a elaboração dos PDLs, para que nós possamos aqui apreciá-los. E a regularização fundiária no DF. Quando nós falamos de regularização fundiária no DF, nós não podemos restringir a nossa visão exclusivamente àqueles condomínios que estão situados, ou condomínios ou cidades, como é o caso de Itapuã, que estão situados, nem que seja parcialmente, em terras da União. Então, por exemplo, nós queremos debater a regularização dos condomínios em terras privadas também. Não é importante debater isso? Acontece que o GDF tomou uma decisão, ao nosso ver, equivocada, e esse seria um dos tópicos que nós iríamos discutir aqui, de fazer com que a tramitação da regularização fundiária em terras particulares seja feita através da TerraCap. Ora, a TerraCap é uma incorporadora. Ela não devia ser o órgão responsável por proceder à regularização em terras particulares. Por isso que nós estamos vendo, por exemplo, o exemplo típico é do condomínio Alto da Boa Vista, né? Que tem, há 2 anos atrás, já estava pronto para dar o parecer do Complan. Um dos conselheiros pediu vista, até hoje não voltou para a pauta. E, ao que tudo indica, a TerraCap, ao receber o pacote desses condomínios, né, decidiu parar tudo e recomeçar tudo, inclusive passos que já tinham sido ultrapassados por diversos desses condomínios. Então, nós queremos discutir com o GDF isso, e não tem nada a ver esse tema com as terras da União, né? Por isso que, acertadamente, ao nosso ver, a comissão, o presidente Chico Floresta, decidiu fazer audiências separadas. Porque nós temos perguntas a fazer ao GDF, nós queremos esclarecimentos do GDF para além da regularização em terras da União. Não é? Então, eu acho que, infelizmente, a compreensão está se restringindo exclusivamente a debater os convênios com a União, quando, na verdade, nós queremos discutir mais amplamente, né? Então, eu acho que é correto a gente estar encaminhando aqui numa perspectiva de eles virem participar. Nós queremos, inclusive, esclarecer esse aspecto para eles, né? Para que eles venham participar, porque eu acho que é de interesse de todos nós, da Câmara Legislativa, das pessoas aqui presentes, e esclarecer uma série de outras coisas, para além da regularização fundiária em terras da União. Por último, né, dizer que uma das audiências próximas que a gente quer fazer também é audiência para discutir a ampliação do Parque Nacional,
que tem interesses, inclusive, envolvendo diversos setores, né? O superintendente do IBAMA já se dispôs a vir fazer aqui uma apresentação desse projeto que está no Congresso Nacional, não é? E a gente fazer um debate acerca disso. Pode ser que nosso debate possa trazer luzes em relação a esse tema e ajudar, colaborar para que o projeto seja o melhor possível, que atenda o máximo dos interesses públicos e particulares, né? Então, eu espero que a gente prossiga nessa série de audiências que só virão contribuir para que a gente esclareça as coisas, que a gente dê passos à frente no sentido tanto da elaboração dos planos diretores locais quanto da regularização fundiária no Distrito Federal. Então, era isso que eu gostaria de falar, e dizer que não houve, como tentou passar na última audiência, uma intenção, né, de transformar nada em palanque. Pelo contrário, nós estamos querendo abrir o debate. Sabemos que essa questão é polêmica, sabemos que é uma questão realmente efervescente, não é? Mas nós estamos fazendo isso com a maior boa vontade, sem tentar caracterizar nenhuma disputa com ninguém, entendeu? Acho que isso é que é o espírito do trabalho que a Comissão de Meio Ambiente está fazendo. Muito obrigada. Bem, vamos ouvir agora o deputado Pedro Passos, em seguida a deputada Helena Pedrosa, que também se inscreveu. Bom dia a todos. Eu, como disse da outra vez, eu acho extremamente elogiável e merecedor de todo o nosso apoio qualquer que seja a iniciativa que vise trazer uma solução para esse problema. E disse ainda na audiência passada que, mesmo levantando alguns pontos que eu achava que havia um equívoco no encaminhamento da solução, eu não deixei de parabenizar a iniciativa do deputado Chico Floresta, deputado Alete Sampaio, em fazer a reunião. Porque eu tenho convicção absoluta de que não há um único morador de condomínio que tenha construído a sua casa lá para poder transgredir qualquer norma ou qualquer lei ou afrontar o Estado. As pessoas que construíram temerosas, sob o risco de perderem suas economias, sob o risco de verem as suas casas demolidas, e só o fizeram isso porque não tiveram outra oportunidade colocada pelo Estado. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ninguém foi construir casa em condomínio por gosto de brigar com o governo. Então, o governo tem que entender, o governo como Estado e os técnicos têm que entender que isto é um fato e uma realidade que tem que ter uma solução. E eu dizia na outra sessão, e digo constantemente, que a maior expectativa de todos que estão envolvidos nesse processo é a escritura das suas casas, que representa que é a síntese da tranquilidade de todos. Tudo bem que a questão ambiental, a questão urbanística, todas essas questões são importantes, devem ser enfrentadas, devem ser tratadas, mas a expectativa maior, a necessidade maior dessa comunidade é ter a tranquilidade de que não perderão suas casas, não terão que pagar de novo valores possivelmente que eles não terão capacidade. Enfim, a necessidade de se trazer a tranquilidade para essas famílias, para que o pai tenha certeza que na sua falta o filho vai ter onde morar. E isso tudo se resume em ter cada um a sua escritura e seu nome. Enquanto não se tiver a escritura de cada um, no nome de cada um, vai persistir essa intranquilidade, vai persistir essa agonia, essa aflição que todos vocês têm convivido e têm assistido. Por isso que eu insisto que o problema fundiário, é claro, eu repito, os problemas ambientais, os problemas urbanísticos são importantes e devem ser enfrentados. Mas há de ser prioridade número 1 que as pessoas conquistem a tranquilidade de viverem, de dormirem tranquilos, sabendo que aquele imóvel que foi construído ao longo da sua vida está garantido para ele na velhice, para os filhos na sucessão. Isso eu entendo que é a maior
expectativa e maior desejo de todas as pessoas envolvidas neste processo. E, Chico, mesmo hoje tendo um público menor em número de gente, acho que a audiência hoje muito mais representativa do que a outra. Eu vejo aqui os presidentes, o Canindé da Sul, a Júnia, representando a Federação dos Condomínios, toma posse agora em novembro, com o desejo de reorganizar a federação e unir todos os condomínios. Eu acho muito importante vocês que estão aqui, dê essa força para a Júnia, para que ela consiga unificar a federação. Eu acho importante que tenha uma representatividade, unindo todas as associações em torno de um segmento que possa representar. Eu dizia isso a ela agora no cafezinho, que ela tenha o desprendimento, viu, Canindé, de trazer o pessoal do Lago Sul, juntar todos, não fazer um segmento isolado, para que vocês sejam fortes como segmentos. Que politicamente é um segmento fortíssimo, há 500 mil pessoas envolvidas nesse processo. Se vocês se unirem, não terá barreiras que vão impedir na solução. E também, para concluir, dizer que o que a deputada Arlete disse é de fundamental importância. É claro, há um desvio da ordem natural das coisas. A questão dos condomínios em áreas particulares, ela não tem óbice de convênio com o governo federal, com o governo local, tem que ser enfrentado até prioritariamente, porque, em tese, os condomínios que estão em área particular não tem nenhum problema do prejuízo do patrimônio público, porque os que estão em terra pública, há um problema a ser resolvido, houve um prejuízo para o Estado. Os que estão em terras particular é apenas uma irregularidade administrativa, muito mais fácil de ser sanado, muito mais fácil de chegar na final. E deputada Arlete, é a maioria deles. Então, se resolver o problema dos que estão em área particular, resolve a maioria dos casos, é mais fácil de se resolver e tem que se dar prioridade a isso. Não pode ficar pegando nessa questão que é mais polêmica, é a que gera mais mídia, gera mais atenção, que é o prejuízo do patrimônio público dos condomínios que ocuparam terra pública, e esquecer os particulares. Os particulares estão sendo penalizados por um crime, por um dano que eles não cometeram. Né? Eu acho, sim, que a senhora tem toda a razão, nós, no que depender de mim para ajudar a cobrar, que desengavete esse processo de regularização dos condomínios em áreas particulares. E aí eu digo que é de fundamental importância também, não só a iniciativa do governo local, mas como um incentivo e o apoio da oposição, do Ministério Público, da imprensa, porque esse problema só não conseguiu caminhar porque toda vez que se enxerga a solução do problema, ele é partidarizado. E aí ele emperra. Foi assim que aconteceu no governo da deputada Arlete Sampaio, quando teve a melhor das intenções em prosseguir do processo, e a oposição, na época, capitaneada pelo ex-senador Luiz Estevam, fez de tudo para barrar. Agora, no governo Reis, quando ele criou a Secretaria de Assuntos Fundiários, com o objetivo de prosseguir, e a oposição, aliada a outros segmentos, fez de tudo para barrar. Então, eu tenho dito, enquanto não houver um desprendimento político, de que isso deve ser uma bandeira de toda a sociedade, por envolver parcela significativa da população, por envolver um direito sagrado do cidadão, que é o direito da dignidade da pessoa humana, porque ninguém me convence que, se o cidadão tem a sua casa comprometida, se ele tem a preocupação de perder a sua casa, perder o seu lar, perder a condição de criar seus filhos, se isso não afeta a dignidade da pessoa humana, eu não entendo o que mais que possa afetar. Então, se isso afeta a dignidade da pessoa humana, afeta um dos princípios constitucionais mais pesados, que é o que trata da dignidade da pessoa humana. Então, isso tem que ser prioridade absoluta, independente de partido, independente de governo. E de minha parte, tenho a maior boa vontade. Eu já disse ao deputado Chico Floresce, deputado Arlete, que, independente de partido, se partir do PT, as propostas, os encaminhamentos, as soluções que realmente sejam viáveis, receberá o meu apoio e meu aplauso e meu incentivo em tudo, para que a gente possa caminhar com isso no sentido de trazer uma solução efetiva, ou seja, dar a tranquilidade de cada família poder dormir em paz, sabendo que é dona
e que não terá que pagar de novo e que não perderá aquele imóvel para criar os filhos. É isso que eu queria dizer a vocês. E aproveitar, viu, deputado Chico Floresta, deputado Arlete Sampaio, pedir para que vocês possam pedir ao governo federal, viu, deputado Arlete, deputado Chico, que reveja a posição anunciada nos últimos dias de não incluir o condomínio Bela Vista e o condomínio Lago Sul no plano de valorização das áreas federais. É de fundamental importância que se inclua. Apesar de ter entendimento diverso quanto à propriedade, o governo federal assumiu para si a propriedade daqueles imóveis, fez unilateralmente um registro de lá e assumiu a propriedade. E cobra, deputado Arlete, deputado Chico, valores que eu diria até extorsivos da população. O condomínio Bela Vista paga há anos um arrendamento infinito, ou seja, não é função do Estado, é atividade especulativa. O lucro do Estado não é dinheiro na conta bancária. O lucro do Estado é o bem-estar do povo. Então não adianta a União ficar recebendo anos a fios, milhões e milhões do povo, e o povo massacrado, sendo penalizado. De que adianta isso para o Estado? O Estado precisa dessa função especulativa? Precisa de tomar das pessoas um dinheiro que faz falta a cada um? O Estado tem uma função social acima da função especulativa. Não é lucro nenhum para o Estado ele chegar no fim do ano e receber do condomínio Bela Vista, parece que 500 e tantos mil reais. 552 mil reais por ano. Só um parênteses. Eu já concluo. Só um parênteses para lhe informar. Alô? Sobre essa questão, inclusive, nós já levamos à SPU. Né? É bom dizer que essa cobrança se deu antes do nosso governo. E há uma disposição do SPU, inclusive, de rever essa pauta de valores em relação à Bela Vista. Quanto à inclusão, é apenas uma questão de oportunidade do momento, porque quando o SPU propôs esses condomínios, é porque eles já tinham esgotado a análise desses condomínios, e não porque faça objeção a que outros venham a fazer parte do processo. Na audiência passada, não sei se vocês lembram, houve um momento da explanação da secretária Alexandra Hesk, em que ela se colocou aberta a analisar estes casos e novos casos, inclusive em terras da União que não tem qualquer ocupação. Ela abriu as três possibilidades. Uma, porque não é só no caso Bela Vista, tem outras áreas da União que estão ocupadas por condomínios. Né? A questão do Lago Oeste, por exemplo, precisa ser resolvida, está dentro deste procedimento atual. Mas tem outras áreas, por exemplo, da Fazenda Sálvia, que não estão ocupadas hoje, inclusive em frente ao condomínio Alto da Bela Vista, tem uma venda condomínio Colina, né, que está em terra da União. A secretária, eu só quero reafirmar isso, ela já demonstrou na audiência passada que vai analisar estes assuntos, e nós estamos discutindo com elas isso. As minhas observações não são críticas, sabe, deputado Arlete? Não estou... apenas no sentido de propositivo. Por que eu digo a questão do Bela Vista e do Lago Azul? Ora, eu acho que deve ser entendimento comum de todos nós concluir o processo, porque eu não entendo outra atuação que não seja com o objetivo do processo chegar no fim. O que é chegar no fim? É cada um ter a sua escritura. Tudo bem que Vicente Pires seja importante, hoje é um aglomerado urbano enorme, o Itapuã, extremamente importante, é uma região carente, mas lá está mais atrasado a condição de chegar no fim. No Bela Vista e no Lago Azul, apesar de eu, pessoalmente, divergir da questão fundiária local, mas os condôminos, para não serem importunados mais e mais, optaram por ceder e pagar. E já vem pagando há anos, já concluo, deputado. Então, lá, deputado Arlete, tem condição de concluir o processo. Basta escriturar os condôminos. Tem escritura, não há mais conflito fundiário, a escritura está em nome da União. Lá, basta um ato administrativo da União e está regularizado. Cada condômino tem o seu lote. Então, por que persistir a União recebendo um aluguel extorsivo das pessoas, ano a fio, sendo que ela tem condição de pôr fim nisso num ato simples? Lá o problema ambiental está resolvido, porque tem rumo pronto. Lá o problema urbanístico está resolvido, porque os condomínios
foram trabalhados ao longo dos anos. Lá não há mais óbice, deputada Eliana, nem do ponto de vista urbanístico, nem do ponto de vista ambiental. Para a senhora ter ideia, lá o exemplo da questão ambiental, a solução ambiental foi proposta pela ONB, com coletas de águas pluviais em caixas de brita lá, que é exemplo nacional, a solução encontrada pelos próprios condôminos. O Estado nunca colocou nada, tudo que tem lá, água, luz, asfalto, tudo foi feito pelos condôminos. Agora o Estado vem e submeter essas pessoas a um acharque eterno de pagar 500 e tantos mil reais por ano, para o resto da vida, é uma coisa inadmissível. Não cabe o Estado essa função especulativa. Eu repito, o lucro do Estado é o bem do cidadão, e eu acho que é merecedor que se ponha um ponto final. E se tem a intenção de trazer a solução, dê como exemplo, comece por lá, já que lá não há conflito mais fundiário. Os condôminos abriram mão de brigar pelo seu direito, optaram por pagar na busca da tranquilidade. Então, que se resolva isso definitivamente. É a minha sugestão. Muito obrigado a todos. Temos aqui presente um representante da SPU, Paulo Valério, e ele mandou aqui um recado. Na proposta de convênio da União, estas áreas sempre estiveram incluídas. A imprensa informou equivocadamente que não. No relatório preliminar de terras, essas áreas já são apontadas. Foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Quer dizer, a secretária foi explícita em relação a isso. Vamos ouvir agora a deputada Eliana Pedrosa. Bom dia. Alô? Bom dia a todos aqui presentes. Bom, de tudo que já foi dito e que vem sendo discutido ao longo do tempo, pela imprensa, pelas mobilizações e por essas duas últimas audiências da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, está claro que existe uma intenção, uma vontade e uma necessidade da regularização dessa situação fundiária do Distrito Federal no tocante aos condomínios. Sejam eles aqueles que estão localizados em terra pública ou privada. Eu pontuaria duas questões dentro de tudo que foi dito aqui. Uma delas diz respeito ao público e privado. O deputado Pedro Passos faz uma colocação que o condomínio privado, ele, de uma certa forma, seria só uma questão administrativa. Eu quero me permitir fazer uma colocação de que eu não entendo apenas como uma questão meramente administrativa. Quando você tem uma área e ela não está prevista uma certa densidade urbana, e você ocupa, isso vai levar uma preocupação com infraestrutura, com água, luz, esgoto, impacto ambiental, que o Estado, quando ele não tomou a frente, ele não planejou. E que isso vai ter uma despesa, isso vai ter um custo, e esse custo vai ser rateado por toda a população. Então, mesmo que uma ocupação se dê num terreno privado, mais do que apenas ferir um marco regulatório, uma norma legal, nós temos aí um impacto no que é coletivo. E isso nós não podemos perder a dimensão. Agora, nós sabemos que aqui no Distrito Federal, e aqui também não somos excepcionais, isso ocorre em todas as grandes metrópoles brasileiras, nós tivemos aí uma situação de ocupação dessas terras sem que o Estado fizesse a fiscalização. E aí, mais do que isso também, sem que o Estado tivesse um planejamento, não só um planejamento ideal para aquela população de baixa renda, mas também, inclusive, e principalmente aqueles que são sempre esquecidos,
que são as pessoas de classe média. E aí nós temos esse grande problema hoje. É necessária uma solução? É. E o deputado Chico Floresta falou uma coisa muito importante. A Câmara Legislativa ela quer ser proativa. A Câmara Legislativa tem aparecido muito na mídia com notícias de uma agenda que não é uma agenda positiva. E essa legislatura tem trabalhado muito, desde o ano passado, para se inserir nas principais questões do Distrito Federal. E é isso que nós queremos fazer. Eu gostaria de voltar ao início do ano passado. Essa situação fundiária do Distrito Federal era exatamente a mesma que temos hoje. O deputado Pedro Passos protocolou aqui nessa casa e fez uma grande movimentação com um projeto para a regularização dos condomínios. Ele próprio, todos nós, sabíamos que o projeto era inconstitucional. Não, o Pedro está falando que ele não sabia que o projeto era inconstitucional. Desculpa, eu ainda tenho a convicção absoluta de que não é. Ele foi questionado a sua constitucionalidade muito mais por problemas políticos do que de legalidade. Tanto é, deputada, que atestaram a sua constitucionalidade 3 dos mais respeitados e conceituados juristas deste país. E o fizeram de livre e espontânea vontade no intuito de colaborar pela solução. Então, eu não só entendia que era constitucional, como ainda entendo. Então, vou fazer esse reparo. Mas esse projeto entrou aqui na casa, causou uma grande movimentação, seja ele constitucional ou não, mostrou que foi importante a Câmara Legislativa ter trazido a discussão o tema, porque a partir dali houve uma grande movimentação. Uma movimentação no Congresso Nacional, que é onde hoje é um grande entendimento em que seria a instituição para resolver essa questão sem essa discussão da constitucionalidade. Então, nós temos um projeto do senador Paulo Otávio, temos um projeto do deputado Paulo Tadeu, alterando a lei de licitações para que pudesse se ultrapassar os óbices das regularizações dos condomínios que ocupam a área pública. Enfim, o que nós queremos é isso. A Câmara Legislativa, eu acho que é o fórum, e é aquele fórum que está mais acessível à população para trazer as suas demandas, para que a gente possa reverberar os problemas da cidade e buscar as soluções. Mesmo que essas soluções não aconteçam no âmbito da Câmara Legislativa, mas ela pode servir de um catalisador, como está sendo, ela pode servir como aquela instituição que encurta o tempo da tomada da decisão. E nós queremos fazer isso com muita transparência, dando voz a todos os atores. Todos os atores sabendo que a discussão está posta, sejam eles atores oficiais do governo federal, sejam os atores do governo do Distrito Federal, sejam aqueles ocupantes de área pública, os ocupantes de condomínios em terras privadas, sejam aqueles outros que estão à margem de todo esse problema, que é o cidadão comum, que não está inscrito nem no caso nem no outro, e buscarmos apontar as sugestões, verificarmos quais são os entraves colocados por todos esses atores. Esse, eu acho, que é o verdadeiro papel da Câmara Legislativa. E por isso é que eu quero buscar, inclusive, o deputado Pedro Passos, para que a gente leve para o GDF, que é importante que eles venham aqui apresentar o seu ponto de vista, quais são os encaminhamentos, porque eu acho que é com transparência, é com a divulgação ampla, é que nós vamos buscar uma solução que possa atender não só aquilo que está ligado ao nosso bem-estar, ao nosso próprio umbigo, mas aquilo que você vai ter que encontrar de solução também para atender o coletivo. Porque eu acho que todos aqui, hoje, têm um problema que querem resolver, querem as suas escrituras, mas que sabem que também tem aí um passivo com o coletivo que tem que ser atendido. Como é que vai se dar esse processo? Né? O que nós teremos que fazer para que o coletivo
né, o passivo ambiental ele não seja comprometido na ânsia de nós termos resolvido um problema imediato, né? Eu acho que todos estão abertos a essa discussão e que nós vamos precisar não só dos moradores, mas nós vamos precisar dos técnicos, nós vamos procurar daquelas pessoas que sabem como compor o marco regulatório, as normas, para que essa questão seja bem atendida. Então, eu acho que nós devemos fazer um grande esforço de trazer a União aqui, mais uma vez, fazendo suas colocações, dando tempo da comunidade refletir e contrapor, se não estiver de acordo com alguma coisa, o governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa, sim. Ela se inscreveu nessa agenda positiva de poder levar ao cidadão a mensagem que ela está aqui para traduzir os seus anseios com responsabilidade, servindo de mediadora naquilo que ela não puder realmente participar de uma maneira direta, de uma maneira efetiva com a publicação de legislação nascida nesta casa. Então, eu acho que todos nós que estamos aqui hoje estamos à procura disso, dessa ampla discussão de querer atender aos nossos pleitos, mas também sabendo que nós teremos que ceder e atender também vários outros requisitos que estão relacionados com o restante da população do Distrito Federal, que está relacionada com o passivo ambiental que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que cada vez mais lutar para que ele não se amplie e, muito pelo contrário, para que ele possa ser recomposto aqui no Distrito Federal. E é por isso que eu estou aqui hoje e participarei de todas as reuniões em que se propuser a ter uma discussão séria, transparente, e que eu tenho certeza que, ocorrendo ou não as reuniões, com a participação de todos os agentes que a gente chama para discussão, ela será frutífera no sentido de que a comunidade estará discutindo, essa discussão será ampliada e que, em algum tempo, e que a gente espera que seja o mais breve possível, essa solução ela possa chegar sem prejuízo daqueles que não estão envolvidos, porque uma boa solução é aquela que possa ser encontrada em que todos saiam ganhando, numa relação de ganha-ganha, não de ganha e perde. Uns ganham a escritura e outros perdem. Eu acho que vocês estão aqui, eu tenho tido contato com vários dos senhores, todos estão também atentos para que tenham também uma parcela de contribuição para o coletivo. É o que eu gostaria de colocar, senhor presidente. Agradecer as palavras do deputado Helena Pedrosa. E, assim, eu ouvi bastante o deputado Pedro Passos, o deputado Arlete, que eu quero até registrar que sai agora, né, para um outro compromisso, e tem algumas coisas a reparar, mas antes eu queria chamar o gerente executivo do IBAMA, Francisco Palhares, para a mesa. Eu só queria dizer o seguinte, sendo bem objetivo, acho que vocês vão entender. Esta audiência ela foi chamada para ouvir do GDF algumas questões que eu tenho certeza que estão na cabeça de muitas pessoas do Distrito Federal. Existem terras da União, a União tem instrumentos legais, inclusive, de fazer um processo que não seria o processo licitatório que tanta polêmica está gerando, e é preciso saber a posição do GDF. Este convênio vai estabelecer o quê? Porque esse convênio virou uma caixa preta. Nós estamos querendo abrir a caixa preta desse convênio. Essa é a questão, é ou não é? Quais são os parâmetros desse convênio? A carta se refere a parâmetros. Mas quais são esses parâmetros? Por exemplo, a União vai repassar a terra dela para a Terra Cap? Aí, digamos que seja essa hipótese. Aí a Terra Cap vai conduzir o processo de regularização do Vicente Pires, do Lago Oeste, da Basevi. Em que termos? Vai ser por licitação? E como é que ficam as casas que estão construídas lá? Eu acho que são essas perguntas que as pessoas gostariam de fazer para o GDF. Perguntas muito concretas. Como vai ser o processo de regularização? Quer dizer, vai ter licitação em áreas que já estão absolutamente ocupadas, como Itapuã? Qual é a alternativa?
Porque o deputado Pedro Passos falou, né, em relação a essa questão da licitação, é uma polêmica grande. Tem uma lei que foi sancionada pelo governador, mas que o governo não adota. Mas está suspensa. Está suspensa, preliminar. Então, e o governo não adota essa tese. Né? A Terracap não adota essa tese. Então, a deputada Eliana foi muito feliz nisso. Quer dizer, nós estamos querendo ser aqui um elemento catalisador e não um elemento polarizador. Pelo contrário, quer dizer, não está precisando de ninguém para espalhar brasa aqui, está precisando de gente que junte. Não é verdade? Essa é a questão. Espalhar brasa tem gente que basta estalar o dedo que aparece 10 mil. Quer dizer, nós estamos querendo juntar para que esse processo saia alguma coisa positiva. Agora, se esses parâmetros estarem claros, nós atuamos no escuro. Por exemplo, eu garanto que o deputado Pedro Passos, que é da base do governo, não sabe qual é a política do GDF que está sendo discutida em relação ao convênio. Eu tenho certeza que não sabe. Como a deputada Eliana Pedrosa, né, tenho certeza também que não sabe. Como eu não sei dos parâmetros que estão sendo debatidos. Aí eu pergunto, depois disso tudo debatido, vai vir para dentro da Câmara Legislativa. Porque aqui nós vamos ter que adequar as leis. Né? Vai vir. Então, nós vamos ser, depois desse processo todo, nós vamos ser caudatários de decisões que nós poderíamos ter tido um procedimento para auxiliar na solução. Essa é a nossa busca. É disso que se trata. Né? Por isso que nós convidamos essa reunião e por isso que permanece consistente o convite ao GDF para que aqui compareça. A propósito do que está falando o deputado Chico Floresta, eu gostaria só de relatar uma experiência que essa casa teve. O PRODEF 2 é um programa do governo que hoje está disposto em 3 leis, que chegou nessa casa numa sexta-feira para ser votado num domingo, porque ia ser votado no Congresso aquela questão unificando as questões de CMS e que precisava de uma celeridade, senão nós poderíamos perder competitividade. E esse processo foi discutido nos gabinetes dos técnicos por muito tempo e chegou numa sexta para nós aprovarmos domingo. E eu lembro que eu fiquei aqui sexta, sábado, até não fui em casa, ficamos estudando aqui e tal, para votar no domingo, mas de qualquer maneira dentro de uma agenda de assodamento. Né? Enfim, foi publicado o PRODEF em 2 leis, já saiu uma alteração, já tem outra alteração e já está vindo uma 5ª alteração. Por quê? Foi feito de uma maneira tão assodada que ficaram várias lacunas, vários artigos contraditórios. E o que nós estamos, na verdade, que o deputado Chico Floresta está querendo dizer é o seguinte, é que no final disso tudo, a iniciativa não é nossa, mas termina vindo parar aqui na Câmara Legislativa para que votemos, né? Ou votemos na forma de lei, ou votemos em forma de orçamento para poder implementar as ações, e que quando chega num regime de urgência, que a Câmara não tem tempo de fazer uma apreciação com profundidade e muito menos de chamar todos os interessados para discussão. Então, é isso que nós estamos querendo fazer. Nós estamos querendo discutir antes, nós temos elementos de convicção para melhorarmos as propostas essas que serão construídas com todos os atores, aqueles que ocupam, os que não ocupam, e todos eles, para que não chegue aqui na hora e a gente tenha que fazer a coisa de supetão e correndo o risco de não fazer aquilo que é o melhor para o Distrito Federal. Então, eu acho que é por isso que dá importância dessa audiência pública. Deputado Chico Floresta. Queria apenas dar uma palavrinha. Eu acho que a gente precisa dar um encaminhamento, né? Eu queria só dar uma palavrinha, um minuto, só para... Tá, mas para a gente ficar atentos, que a gente precisa dar uma sequência. Deputada Eliana, se a senhora acha, e com toda razão, que chega a ser absurdo nós, como deputados e como Câmara Legislativa, estarmos excluídos e não participarmos do processo, imagina o que acha os moradores, que são os principais interessados, muito mais excluídos ainda da discussão do assunto que atinge a vida deles e que isso é uma incoerência intransponível. Eu tenho dito, e vejo a Marcinha aqui do Mini Chácara, a Márcia, são 10 mil casas, praticamente o bairro dela,
que ela exerce há anos uma administração combatida, atacada. Quantas vezes você já foi na polícia, processada, 15 processos, por administrar um bairro com 10 mil casas. São 50 mil pessoas. Lá ela colocou água, colocou luz, colocou asfalto, trabalha dia e noite com todas as adversidades. A Júnia, lá no Bela Vista, no Lago Azul, o Wilson no Bela Vista, enfim, cada presidente de associação, eu acho que nós deveríamos também, sabe, deputada Eliana, exigir, tanto do governo local quanto do governo federal, que toda discussão, desde o início ao meio, ao fim, tenha a participação deles. Porque se não tiver a participação deles, vai acontecer isso que a senhora está falando do Prodef. Vai chegar no fim, depois de anos de discussão, vai falar assim, os moradores vão falar, isso que vocês fizeram esses anos todos não nos interessa, isso não nos atende. Então é fundamental, deputado Chico, a participação deles do início ao fim. E apenas para concluir, instrumentos existem vários. Para vocês terem uma ideia de como a população tem sido jogada ao longo dos anos de um lado para o outro numa disputa política, no final do governo Roriz, no final de 94, o governador Roriz encaminhou para essa casa e aprovou aqui um instrumento que poderia, sim, resolver grande parte dos problemas de área pública, que era uma lei regulamentando a enfiteuse. Foi aprovado no finalzinho de 94. O primeiro ato do Cristóvão foi revogar a lei, porque não queria dar para o Roriz o crédito. As leis feitas pelo Cristóvão, o governo Roriz também, que me desculpe, o governador Roriz, por toda a estima que tenho por ele, também insiste em não levar adiante. E vocês ficam no meio dessa briga. O governo federal, se quisesse hoje, eu estava dizendo agora para a deputada Arlete, falei assim, com o maior desprendimento, eu podia não falar isso, mas eu falo para vocês com o maior desprendimento, o governo federal pode baixar um decreto hoje, e ainda esse mês dar título para vocês, no Lago Azul, no Bela Vista, através de enfiteuse. Resolve na hora, com 24 horas está resolvido o problema de vocês. Então, há de se descer a máscara desse problema, que realmente não há uma atuação sistemática, pragmática, para chegar no fim do problema, sabe, deputada Eliana? Há muito mais uma celeuma política, uma discussão política, uma demagogia, uma disputa de poder, uma disputa de espaço, do que efetiva atuação na solução do problema. E para vocês terem outra ideia, deputada Eliana, já concluo, deputado Chico. Para você também, deputado Chico, tem outra ideia. Como é absurdo dizer que não se pode fazer a venda direta. Vocês sabem que o Extra, aqui no final da Asa Norte, um lote de milhões, avaliado em mais de 10 milhões, foi vendido por venda direta aos proprietários por 10% do valor de avaliação. Nem vocês querem, não, porque vocês querem comprar pelo valor de avaliação. O Extra comprou o terreno dele por 10% do valor de avaliação, a perder de vista por venda direta. Todos os lotes de empresários ricos, milionários, podem comprar seus terrenos por 10% do valor de avaliação, a perder de vista por venda direta. O cidadão não pode comprar, deputado Chico, um lote de morar pelo valor de avaliação. Então, é uma incoerência que tem que ser desmascarada, tem que ser dito que há, sim, uma disputa política envolvendo essa questão, e essa disputa política tem contaminado toda a solução apontada para resolver este problema. Bem, vamos fazer um registro de algumas presenças. Paulo Valério, da Secretaria de Patrimônio da União, Francisco Canindé, presidente da Associação dos Condomínios Jardim Botânico, Sérgio Bruno, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Dolores Pearson, secretária executiva do Fórum das ONGs Ambientalistas do DF em torno, José Matildes Batista, coordenador-geral do Fórum das Entidades Habitacionais do DF, Nilson Reis, Conselho de Saúde do DF, Chico Pereira, secretário-geral da Central dos Movimentos Populares, Manuel Guedes Lopes, presidente da cooperativa Coptransp, Cléia Maria Gomes da Silva, assessora, Silvéria Morim, presidente da Associação dos Moradores do Grande Colorado. O nosso senador Eurípides Camargo havia solicitado a palavra, eu vou conceder e, em seguida, nós vamos discutir o encaminhamento. Bom dia a todos e a todas.
Eu queria parabenizar a comissão por essa oportunidade dessa discussão sobre o tema fundiário e dizer que essa questão está atenta também lá no Congresso Nacional, com vários projetos, tanto na Câmara Federal como no Senado. A deputada Eliana já colocou um projeto que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, do senador Paulo Otávio. Também tem projeto nessa mesma ordem do senador Valmir Amaral, do qual também tem uma proposta nesse sentido. Foi pedido uma audiência pública também lá no Senado e está para ser marcado na próxima reunião da comissão, vai ser aprovado, inclusive, os participantes da que vai compor essa audiência pública e, enfim, o Senado, então, também acha importante se juntar a essa discussão, no sentido de encontrar saídas. Como muito bem disse o presidente da comissão, para não espalhar a brasa, mas sim para tentar juntar, né, as condições necessárias para chegar a bom termo nessa questão. Há uma disposição, a meu ver, das entidades, dos órgãos responsáveis pela questão fundiária, de encontrar solução, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista legislativo. Acredito que a solução não está longe de ser encontrada. Então, é só as dúvidas e como a questão da tramitação dos encaminhamentos, dos procedimentos que está sendo, a meu ver, em discussão de aprimoramento. E nada melhor do que estabelecer o contraditório para que possamos, então, as dúvidas serem resolvidas. Com certeza, eu estou compreendendo que esse processo que delonga já há algum tempo, mas que está no processo de conclusão, a meu ver, e depende agora de sua continuidade. Eu acho que o rumo é esse e quero parabenizar a iniciativa e dizer que conta com apoio, pelo que eu vejo lá no Senado também, da proposição da Câmara Legislativa no sentido de encontrar a saída. Muito obrigado a todos e agradeço o convite a participar desse evento. Bem, vamos... a questão de encaminhamento que eu queria levantar é o seguinte. É evidente que a ausência do GDF comprometeu, né, substancialmente a nossa audiência. A ideia, como já afirmamos, era ouvir as propostas do GDF. Né? Nesse sentido, a sugestão da mesa é que nós encerremos a audiência. Mas, antes disso, eu gostaria de saber se há um outro, né, que gostaria de falar para que a gente pudesse, pelo menos, registrar o posicionamento das entidades que estão aqui presentes. Né? Afinal, seria um descaso muito grande nós não concedemos a palavra às entidades. Eu, particularmente, considero que deva ser o melhor caminho. Mas, ao mesmo tempo, vamos ver se nós fazemos aí poucas intervenções, né, mas que sejam representativas do conjunto. Então, vamos ver. De somar, Léo Rezende. Pelo jeito vai virar uma assembleia. A ideia é fazer 5 intervenções. Vamos ter que fazer uma seleção aí. Eu queria que o Pedro me ajudasse, então. Vamos fazer 6 intervenções, tá certo? Vamos procurar ser bem... Do fórum tem 2 pessoas inscritas. Tem você e o Léo Rezende. Mas também do fórum, né? A central dos movimentos populares é outra história também. Acompanhando o ditado do Leozinho. Batista de onde? Batista de onde? Qual que é? Olha, nós já temos... Vamos ver aqui. Levanta novamente a mão aí, pessoal. Quem se inscreveu? Levanta aí para me entender.
de vocês aí vai ter que escolher um. Converse com os outros aí, amigo. É o Josias que fala aí? Hã? Tá. Olha, tem aqui inscritos 6. Dissomar, Darvives, primeiro escreveu. Léo Rezende, MNLM. Júnia da Facho, Chico Pereira, CMP. Batista e Canindé. Mas aí a massa já representa, né? Vocês duas aí. Vamos fazer o seguinte, eu tenho disposição de ficar aqui o tempo que vocês quiserem, tá certo? Então, vamos abrir a palavra, pela ordem, venham aqui se inscrever e enquanto todo mundo tiver paciência, a gente ouve. Primeiro, Dissomar da VIPs. A inscrição está aberta generalizadamente. Vamos lá. Eu peço que venha escrever aqui com o Daniel, tá? Alô. Bom dia a todos os companheiros dos condomínios e aos demais que não são de condomínios, mas no fundo têm algum interesse também pela relação próxima com relação aos movimentos sociais, à mesa, ao deputado Pedro Passo, ao senador Eurípides e em especial ao presidente da comissão, Chico Floresta. Bom, inicialmente, lamentar profundamente a ausência do governo do Distrito Federal. Inclusive nós lá de Vicente Pires pedimos oficialmente uma audiência na Terra Cap para conhecermos melhor as propostas do governo do Distrito Federal e até agora não nos responderam. E o sentimento fica o sentimento do descaso do GDF com relação a esse tema, porque a imprensa tem retratado a posição do governo do Distrito Federal em não aceitando a proposta da União com relação à venda direta. E aí, deputado Pedro Passos, eu acho que o senhor foi extremamente feliz ao lembrar que quando é para fazer uma venda a 10% do valor do terreno, a Terra Cap doa para o governo do Distrito Federal, para que o governo do Distrito Federal possa proceder a essa venda. Por que para moradores isso não pode acontecer? Isso é um descaso. Se o Ministério Público está fazendo isso, por que não vai falar com relação aos empresários? Porque está gerando emprego? Ótimo, tem que gerar, mas duvido se cada um que fez construção nessa cidade não gerou de 5 a 10 empregos de forma direta. Esse é um desrespeito que o governo do Distrito Federal tem imposto a nós, os moradores do condomínio. Agora a União acha uma alternativa, que é a aplicação da Lei 9636, e o GDF fala que não aceita isso para nós. Por quê? Sabe que o morador de condomínio é mais organizado do que outros setores? Se não é a classe média, mas se são as pessoas mais excluídas, mas estão organizadas, não votam. Admitem que a sua história não pode ser comprada, o seu voto não pode ser vendido, e, no entanto, o GDF parece que está tendo esse comportamento, querendo deixar com que a gente venha a submeter a uma pressão política que estão impondo a nós, para chegar na época da eleição, vir novamente com um certificado. É o certificado desse que tem o seu valor, a sua intencionalidade inicialmente, mas depois foi jogado no lixo, deixando que aqueles companheiros de Taquari se submetessem, então, a um processo licitatório, a um vexame. Porque nós gastamos dinheiro para fazer infraestrutura nesses condomínios, e nós gastamos dinheiro para fazer faixa. Obrigado, governador. Obrigado, fulano e Beltrano, por ter trazido isso aqui. Aí, de repente, joga na lama esse sonho do povo. A Câmara Legislativa, eu agradeço essa atenção especial, tem que abrir esse debate. E vocês, deputados da base de governo, tem mais ainda, porque vocês têm um instrumento de pressão no governo do Distrito Federal. Vocês, recentemente, não derrubaram alguns vetos do governador, impondo a ele o respeito, que ultimamente parece que não tem com essa casa. Vocês têm o papel histórico de nos ajudar, de reforçando a nossa posição, chamando para cá, se não quiserem, impondo a condição de parlamentar que vocês têm, para abrir esse debate. Então, nós não podemos ficar nessa situação mais. Hoje, eu não sabia, mas os companheiros, a Júnia estava falando que lá do Lago Azul, a União já cobra a taxa de ocupação dos condomínios. De fato,
Lá tem um caminho mais andado do que os outros condomínios. Mas todas as vezes que nós fomos chamados para conversar na SPU e na GRPU, em nenhuma vez se discriminou o condomínio no processo de regularização. Até porque eles já estão muito mais adiantados. Exatamente nos mostrando, olha, nós queremos estabelecer com todos vocês um processo mais ágil, mais rápido. E aí, nesse sentido, do processo ser mais rápido, eu gostaria de fazer aqui, eu não vou ser até talvez um desafio, que o GDF, já que não quer proceder venda direta, que devolva as terras para a União, porque já que a União tem 49% mesmo das ações da TerraCap, devolva para a União para que a União possa usar a 9636 para todos os condomínios. Me parece ser muito mais fácil e muito mais inteligente e aceitável do ponto de vista da população. Mas muito obrigado. O deputado Chico saiu, mas eu, apenas para esclarecer o senhor Mar, é claro que a conclusão final leva a esse entendimento que o senhor colocou, mas eu sou obrigado a, por uma questão de justiça e em respeito à verdade, fazer uma correção nesse entendimento do senhor. Olha, eu não conheço, não é porque eu admiro e gosto, mas eu não conheço outro homem público que tenha pautado a sua trajetória política, a sua vida pública, com mais sensibilidade e com mais dedicação à solução para que as pessoas tenham uma moradia do que o governador Roriz. Não conheço. E tanto é verdade que ele foi premiado na ONU por apresentar soluções de moradia para o povo. Não existe. Eu, nos anos que convivo com ele, sou testemunha da sua vontade, do seu desejo, do seu empenho em ver essa questão solucionada. Acompanhei e assisti ele na campanha de 94, quando perdemos para o Cristóvão, na campanha de 98, quando ganhou do Cristóvão, fazendo o compromisso com todos vocês de trazer uma solução para esse problema, e acompanhei, presenciei, testemunho a iniciativa e a determinação dele de que o governo desse uma solução para esse problema através da venda direta. Aliás, se dependesse do desejo dele, não seria nem através da venda direta, seria através de doação, porque ele entende que o direito de moradia é um direito sagrado e todo cidadão há de ter a condição de criar seus filhos e um terreno. Esse é o verdadeiro sentimento do Roriz. Tanto que no dia que aprovou a lei aqui, ele me ligou, me parabenizou, sancionou a lei, determinou que a TerraCap tomasse providências de implementar a venda direta e foi inviabilizado. No final do governo dele de 94, foi ele que mandou a lei da enfiteusa para cá também, com o objetivo. Agora, não depende só da vontade dele. Há uma movimentação política contrária muito forte. E aí é que eu disse que vocês estão sendo usados ao longo desses últimos 20 anos como instrumento de manobra de disputa política. E é verdade, aí sim cabe uma culpa ao governador Roriz. Poderíamos, esses processos, não ter sido interrompidos. O que ele fez de bom no governo dele de 91 a 94 deveria ter tido a continuidade do governo Cristóvão, não teve, foi interrompido. O primeiro ato do Cristóvão foi revogar a lei da enfiteusa. Aí peca Roriz por não ter dado continuidade ao trabalho do Cristóvão de 94 a 98, quando se aprovou nessa casa a Lei 954, que podia permitir a venda direta, poderia ter sido implementada assim. Enfim, essas interrupções políticas e o desejo dos grupos políticos de não dar ao seu adversário os louros da vitória acabaram por emperrar esse processo. Isso que eu acho que é a coisa que deve ser perseguida por todos nós, por vocês que são os detentores do mandato dos deputados e do próprio governador, são quem elegem, são as pessoas, são a parte interessada, que exijam que, independente da predileção política de cada um, de cada segmento, que essa solução seja dada independente de partido, independente de quem esteja no poder. Isso é uma obrigação do Estado, trazer essa solução de forma suprapartidária. Eu acho que é chegada a hora disso, o amadurecimento
ao longo dos anos, trouxe isso à clara. Isso que é uma verdade nunca teve tão claro, tão nítido quanto está hoje. Eu tenho certeza que vocês que estão mais envolvidos nessa questão, ninguém mais tem dúvida de que esse processo só não foi resolvido por causa de uma disputa política, porque chega a ser hipócrita, chega a ser hipocrisia dizer que não pode ter venda direta quando empresários podem receber terrenos dentro do plano piloto, dentro da área do plano piloto, por valor simbólico, e vocês não podem receber o da casa de vocês. Então chega a ser hipócrita o Ministério Público sustentar que a venda direta é prejudicial ao Estado, quando o Estado tem políticas de distribuição de terra pública muito mais predatória ao patrimônio público do que essa solução habitacional, que é um problema social gravíssimo. Então, eu acho que, insisto nessa questão que é de fundamental importância que vocês aglutinem o segmento, que é um segmento que envolve hoje 500 mil pessoas, extremamente significativo, extremamente defensável. Eu dizia ao deputado Odilon, quando secretário de Assuntos Fundiários, que ele vestisse a camisa de vocês, independente de governo, porque não há nada mais defensável, não há nada mais justo, nada mais necessário que realmente trazer uma solução que tire a aflição, que tire a angústia e tire a preocupação dessas 500 mil pessoas. Eu acho que aí você tem razão, a hora que você coloca que o governo local não poderia ter parado. Mas essa questão, a nível de governador, a nível do Roriz, eu dou esse testemunho, que é vontade dele, é desejo dele. Assisti inúmeras vezes ele dizer que, se sair do governo sem isso resolvido, ele sai frustrado. Eu gostaria de chamar agora para fazer uso da palavra o senhor Léo Rezende. Meus caros companheiros deputados, bom dia. Os companheiros aqui do movimento... eu agradeço. Então, como eu estava dizendo, bom dia aos deputados, ao companheiro Eurípides, ao conjunto dos dirigentes do movimento social aqui presente. Evidentemente que a gente não pode deixar de lamentar a ausência do GDF na audiência pública, né? Porque é claro que sem o GDF a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos. Mas é claro também que a gente não pode deixar de registrar que o formato, né, que a forma como a Câmara tenta encaminhar esse debate, ao nosso ver, também tem equívocos, né? Porque, ora, se o tema envolve o governo federal e o governo local, os movimentos interessados, me parece bastante lógico, isso a gente até já expressou publicamente, que as audiências públicas para tratar desse assunto fossem feitas de forma conjunta. Aqui, inclusive, minha cara companheira Ana Pedrosa, a nossa sugestão, falando em nome do movimento Nosso Ajuda para a Moradia, a nossa proposta é que as próximas audiências possam exatamente ter os atores envolvidos diretamente. Porque a situação é muito simples. Olha, as terras são da União, isso é indiscutível, mas estão dentro do Distrito Federal. Logo, é mais ou menos a situação de você ter uma geladeira emprestada para alguém. Me parece que a condição de dizer quantas vezes abre a porta fica muito mais condicionada a quem está com a geladeira dentro da sua casa do que, efetivamente, quem é o dono dela. Então, acho que precisa haver aí, realmente, um acordo, e essa que é a nossa sugestão. Evidentemente que a gente também lamenta aqui que o tempo inteiro em que pese o movimento tem uma política de defender a moradia na sua amplitude. E é claro que nós estamos preocupados com a questão da regulação dos condomínios. Tanto que, nas diversas intervenções públicas que fizemos, nunca deixamos de registrar isso. Mas estranhamos muito que o conjunto do debate feito pelos 3 deputados aqui presentes, que eu não consegui ouvir Arlete, se prendeu único e exclusivamente a falar de condomínios. Eu quero alertar aos deputados que o convênio em debate tem 2 questões, viu, meus bravos companheiros. Primeiro, trata da questão dos condomínios, mas ele também trata da política habitacional de interesse social. Então, espero que os companheiros, a partir desse momento, possam incluir essa questão na pauta, porque ela, inclusive, é importante. Se formos contar aqui, certamente o número de pessoas que estão nessa audiência que estão envolvidos no debate da política habitacional de interesse social, deputada Helena Pedrosa, certamente
é muito maior do que aqueles que efetivamente vieram discutir a questão dos condomínios. E quero mostrar, com isso eu não quero de forma nenhuma dizer que nós não estamos preocupados com a questão dos condomínios, achamos que é uma questão emergente e que deve ser resolvida, mas sem divorciar da questão do acesso à moradia, que para nós, evidentemente, é muito importante. Quero também dizer que acho que a Câmara precisa ir ao encontro dos movimentos. Nós, inclusive, eu quero aqui tomar a liberdade de convidá-los. No próximo dia 16, nós temos um debate que é sempre feito, a gente reúne semanalmente, em virtude da próxima ter um feriado no nosso meio de campo, a gente só vai reunir no dia 16. Mas a comissão está convidada para ir fazer o debate, porque eu acho que é preciso levar a Câmara ao encontro dos movimentos. Finalmente, eu quero discordar de algumas colocações feitas pelo deputado Pedro Passo, quando ele justifica, e há evidentemente algumas verdades no que ele coloca, no que tange a essa questão do governador, mas algumas questões também muito claras. Por exemplo, o governador Pedro Passo levou 180 dias para tirar a proposta de convênio apresentada pela União da gaveta. Estava lá em alto e bom som, durante 180 dias. Foi preciso que o movimento social se organizasse, se mobilizasse em uma grande caminhada no chão, com mais de 8 mil pessoas, para que o governo pudesse entender que era preciso realmente discutir a questão que envolve a regularização, que envolve a política habitacional de interesse social. Então, se o governo tinha interesse, esse interesse nunca foi demonstrado de forma clara e inequívoca para a sociedade. Agora está na pauta porque nós, do movimento social, fomos fazer a luta para que isso ocorresse. E, finalmente, eu quero dizer o seguinte: nós, do movimento, meus caros companheiros deputados aqui da Câmara Legislativa, temos assim, contribuições a dar ao debate no que tange tanto a regularização quanto a política de interesse social. Tanto que nós estamos, por exemplo, preocupados com o formato da ocupação que hoje ocorre no Distrito Federal, que é horizontal, porque daqui a muito pouco tempo nós não vamos ter mais o que fazer. Estamos colocando na mesa para o debate uma proposta de discutir a verticalização, porque entendemos que ela é a única alternativa que nos resta para atender as gerações presentes e as gerações futuras. É isso, obrigado. Chico, ele me citou, eu queria só responder ele aqui, só dar uma resposta. Ele me citou, eu queria... Um minuto, Pedro, porque senão o tempo... Léo, eu achei muito apropriadas as suas colocações, e é claro que é de fundamental importância que se tenha um programa habitacional, porque se não tiver, a gente vai estar sempre consertando o passado, e a gente nunca vai sair do prejuízo. Se não tiver um programa habitacional, se hoje existe essa imensidão de ocupações irregulares, é porque no passado não teve um programa habitacional. É claro que tem a maior importância. Mas eu quero fazer também, já que você me corrigiu, te corrigir com relação ao Roriz. Ele tem a diferença de todos os outros governantes que já passaram pelo Distrito Federal, e eu diria até pelo Brasil. Por isso até que ele hoje é o único político no Distrito Federal que tem realmente uma base sólida, realmente tem um patrimônio político. Ele, de todos os políticos do Distrito Federal, é o único que tem um patrimônio político sólido. Aconteça o que acontecer com ele, ele tem um segmento da população que o reconhece como um grande homem, um grande político. E eu lhe digo a diferença dele é justamente essa. Em vez de ficar debatendo, fazendo audiência, ele vai lá e faz. Então, em vez de passar utilizar a nossa sessão. A pessoa 4 anos não fez nada. Eu não respondi, não. Não fez. Senão a gente acertar um procedimento aqui, porque a gente politiza demais. Essa sessão não vamos chamar nada. Não vou politizar, não, apenas para trazer a verdade à luz. Durante tudo que existe no Distrito Federal hoje de solução de habitação, foi ele que fez, Chico. Não teve nada feito no outro governo. Infelizmente, a hora que começa a tomar esse controle, a gente tem que dizer a verdade. Todas as soluções habitacionais consolidadas, todas as cidades, Paranoá, Samambaia, São Sebastião, Recanto da Zé, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, todas foram feitas. Não, eu quero só fazer uma questão de ordem, Pedro. Agora, um clima amigável. Veja bem,
nós viemos para ouvir, né, a posição, nós resolvemos continuar exatamente para ouvir a posição dos condôminos. Porque senão há muita controvérsia, né? Porque aí eu poderia relatar uma série de outras coisas que nós fizemos no nosso governo. Eu, inclusive, era secretário. Todas as licenças ambientais que esses condomínios têm, que é o único documento legal, né, reconhecido, até hoje fui eu que dei. Tá certo? Então, eu podia fazer um relatório enorme de coisas. Então, você, na sua primeira intervenção, foi muito feliz, que disse que o primeiro governo, o nosso governo, retirou coisas importantes do anterior, e também o governo. Então, acho que vamos ficar com a primeira intervenção, que a gente chega a bom carro aqui, tá bom? Tá certo assim, gente? Beleza. Então, vamos ouvir agora a Júlia, representando a FACHO. Onde você escolher. Ele é grande. Bom dia, senhoras e senhores, senhores deputados. É um prazer estar aqui na casa, infelizmente esvaziada pelo não comparecimento dos representantes do GDF. Eu venho aqui, eu pensei muito no que falar em nome de condomínio, já que é uma questão tão debatida, e falar para o morador de condomínio sobre indignação é até engraçado. Pensei muito nisso ontem, e à noite, num congressamento, numa confraternização, eu cheguei à conclusão que eu iria falar como condômino, sabe? Falar da minha preocupação. Então, eu acho o seguinte, que a questão regularização não é uma questão onde nós, da comunidade, tenhamos algum problema a ser resolvido. Isso é um problema do GDF e da União. Porque nós queremos a regularização, tanto faz se que ela venha através de convênio, ou que ela venha através só da União, ou só do GDF, que nós queremos é regularização. O que nós queremos é ter tranquilidade. Certo? A questão, se vier o convênio, muito bom. É muito bom que venha o convênio, sim, porque serão acertadas as questões urbanísticas, serão acertadas as questões fundiárias, serão acertadas principalmente a questão do Ministério Público, que é para que a regularização chegue efetivamente ao fim. Agora, o que não pode acontecer é que sejamos tratados com tanto desprezo, porque eu não quero mais ouvir. Não quero chegar perto de uma autoridade e ela me chamar de grileiro, me chamar de receptador passivo, tá? Me chamar de invasor. Eu não quero esse título mais e eu acho que a comunidade também não quer, não. Chega de desrespeito com a comunidade dos condomínios. São pessoas de bem, que não tiveram opção de moradia. Agora, vivem uma outra realidade também. Vive uma realidade hoje de qualidade de vida. Quem não quer viver em condomínio hoje? Tem segurança, tem qualidade de vida. Então, o que nós queremos é isso. Queremos ver os nossos lotes regularizados, documentos, para ter tranquilidade para as nossas famílias. Tá? A questão agora, como vai ser feita, tá? Como vai ser feita, se GDF vai participar, se União vai participar, se Ministério Público vai participar, já é uma outra etapa. Nós queremos isso, essa responsabilidade é deles, porque nós já falamos que queremos de qualquer maneira, que seja licitação, que seja aforamento, que seja permuta, que seja a forma que for, nós queremos isso. Só não queremos a falta de respeito. Hoje, as situações de cada condomínio, de cada região, é diferente. Precisam ser tratados e de formas diferentes. A questão do Lago Oeste, por exemplo, eles precisam do aforamento. Por quê? A área deles precisa continuar a ser rural. A
questão do condomínio Lago Azul e Bela Vista, que já tem praticamente uma concessão de uso, pois já paga taxa de ocupação há 12 anos. Lá é preferível que seja uma licitação por gleba. Então, cada um tem uma particularidade. Os condomínios em terras particulares também precisam ser resolvidos. Tá? O que proíbe, o que impede essa regularização? O que mais impede isso? É uma necessidade do povo? É o interesse do povo? Então, por que não é feito? Eu já ouvi, eu até me falo com tranquilidade sobre isso, porque em reuniões em determinados departamentos, já ouvi o seguinte: a condição de regularização do condomínio Lago Azul, do condomínio Bela Vista, do questão do Lago Azul, pode ser feita até amanhã. Então, por que não faz? Então, se a questão da área particular, dos que estão em área particulares, que eu também já escutei essa história, olha, o menor número de condomínios e são em terras públicas, a maioria são em terras particulares, então por que não se resolve? Já que o problema não é um problema de GDF, não é um problema do União, por que não se resolve, então? Eu estava aqui presente, o superintendente do IBAMA, infelizmente ele saiu, eu gostaria de perguntá-lo, por que a questão das licenças, então, não são resolvidas? Por que não? Por que as licenças não são dadas? Porque os documentos são protocolados por diversas vezes e são sequer analisados. Então, a questão realmente é muito importante. Eles deveriam estar aqui para escutar isso, sabe? Eu acho que é uma questão de relevância total, é uma questão que a gente tem que pensar em conjunto, que nós somos uma força muito grande, tá? Nós somos 1/4 da população de Brasília. Tá? Nós somos 1/4 dessa população, nós temos uma força muito grande. Eu acho que as pessoas já estão sabendo, as entidades já estão sabendo da nossa força. Não é à toa que está acontecendo essas audiências. Não resta dúvida. Agora, nós precisamos unir, realmente. 1/4 da população do Distrito Federal elege um governador. Então, acho que nós temos uma força política muito grande. Tá? Uma força de união muito grande. O que precisa é ela, evidentemente, acontecer. Mostrarmos para os políticos, para as autoridades, que nós merecemos respeito, que nós merecemos isso, que nós não merecemos isso que nós estamos sofrendo aí. Tá? Serem achincalhados, serem desrespeitados, inclusive ser desmarcado determinadas audiências, não questão de audiências, mas reuniões com comunidade, na calada da noite. Tá? Isso é uma falta de respeito para com a comunidade. A comunidade quer se fazer presente, sim. Eu acho muito prudente o convênio, está certo, pode ser feito, de uma maneira ou de outra, mas nós teremos que participar. Teremos que participar, porque cada parte tem, cada condomínio, cada entidade tem uma particularidade a ser tratada. Precisamos ser tratados. Não podem impor um convênio para a gente, no fim, resolver e, ao fim, impor isso para a comunidade. Isso não é. Nós somos os interessados. Nós somos os interessados. Nós estamos ocupando a terra. Então, nós deveríamos estar sentados lá discutindo o nosso futuro. Tá? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Conclamar a união para tratarmos deste assunto com mais empenho e cobrar delas o nosso posicionamento, a nossa vontade acima de tudo. Obrigada. Nós temos vários inscritos. Vai chegar ao número de 14 pessoas, né? Iremos agora para o quarto orador. Portanto, há uma sugestão aqui na mesa que nós realmente viemos a medir o tempo, e a sugestão é de 3 minutos, tá certo? Para que todos possam falar, tá bom? 3 minutos. Então, o próximo é Chico Pereira, representando a CNP. Já anuncio o próximo para ele se deslocar, porque a primeira é muito longe. Eu estou falando para, inclusive, anunciar o próximo, para ele chegar mais próximo aqui da tribuna, porque a tribuna, o seu desenho não ajuda, quer dizer, a gente leva quase 1 hora para chegar aqui, entendeu? Então, qual é o próximo, deputado Chico Floresta? Próximo é Batista. Viu? Então é o seguinte,
eu quero, enquanto Central dos Movimentos Populares, saudar a Câmara e lamentar, como já foi lamentado aqui, a ausência do GDF, embora a gente compreenda a justificativa, porque o que vem justificando, conforme o deputado Chico Floresta leu, entende, é que eles não estão negando vir à audiência. Eles virão no momento em que houver mais desdobramento a nível federal. No entanto, se aqui estivesse hoje, entendeu, já daria passos, entendeu, para exatamente se alcançar o que nós precisamos. Tá? E a propósito, deputado, nós queremos pedir aos senhores que nessa mesma linha façam audiência pública com os dois, GDF e União, entendeu? E outra coisa, vocês regimentalmente sabem como é a audiência pública. A audiência pública não é para eu vir aqui fazer disso um ato político. Nós estamos aqui fazendo trabalho, costurando, andando. Por exemplo, eu saúdo o Pedro Passo, entendeu? Que muitas das vezes esteve no centro da polêmica e não correu da raia. Está dentro, para exatamente discutir. Entendeu? Então é isso. Tá? Lá no Piauí, o caboclo tem que ficar ali, dentro do espaço. Então, tá, querem me xingar, então xinga que eu estou aqui. Entendeu? Então, isso é muito importante. Tá? E como foi dito pelo o Leozito, o que é a Central dos Movimentos Populares, e aí, Leozito, é que mostra por que nós andamos juntos. Porque nós exigimos exatamente isso. Nós queremos estar para e passo. A discussão é um todo. Não pode se dar. Ora convida os condomínios, ora não os convida. E que os condomínios também aprendam a conviver conosco. Eu aqui estou representando a Central dos Movimentos Populares, que transcende a questão específica da moradia, entendeu? Nós queremos o todo. Entende? E se for para vangloriar, eu também vou querer minha parte do quinhão. Porque eu, o administrador do Recanto da Zema, fez sim. E tem um testemunho aqui de cooperativas que foram assentadas exatamente porque eu, Chico Pereira, tive a coragem política de fazer a ampliação do Recanto da Zema. Entendeu? E depois o meu próprio governo fez um livro falando de habitação e tudo mais, todos os nomes estão lá, menos o meu. Entendeu? Menos o meu. O meu nome foi o único que não entrou no tal livro. Entendeu? E, no entanto, foi eu que fiz as quadras 800, foi eu que concebi a quadra 500 do Recanto da Zema, 201. Entendeu? Aonde está lá, né, Leozito? Você morando honrosamente, entendeu? Aquilo foi fruto da coragem política do Chico Pereira. Entendeu?